Boa noite a todas e a todos. Eu sou Ana Flávia, sou pesquisadora aqui da ICEM. Vou abrir o evento de hoje, nosso primeiro seminário especial do curso de Policiamento Ostensivo de Insumos Agrícolas Legais, aqui da escola. Então, é um prazer receber todos. Com muita alegria que a gente começa nossos seminários com o Javier. Vou apresentá-lo de forma breve. Javier possui mestrado em propriedade intelectual pela George Washington University e é advogado e cientista político pela Universidade da Costa Rica, seu país natal. Atualmente ele atua como consultor jurídico da CropLife América Latina. Antes de trabalhar na América Latina, o Javier foi responsável pela propriedade intelectual global e assuntos de comércio internacional da CropLife Internacional, que tinha como sede Washington, nos Estados Unidos, e em Bruxelas. Em sua carreira de mais de 15 anos, ele já participou de diversos processos patrocinados por organizações internacionais e regionais, como a MPI, a FAO, a CEPAL, a ICA, a OMC, a Convenção de Roterdã, os Acordos de Escazú, a Convenção de Biodiversidade, entre outros. Ele é palestrante regular em fóruns relacionados ao comércio internacional, regulamentação e da indústria de propriedade intelectual. Então, é um prazer receber o Javier. Gostaria, antes da gente começar a apresentação do Javier, só lembrá-los que para acessar o material que está já disponível do curso na plataforma do PCEG e do MOVE, é preciso que vocês anexem o RG. Então, entrou na plataforma, colocou o login e a senha, colocou o documento de identificação, seja nacional, brasileiro ou estrangeiro, em algumas poucas horas a plataforma já libera o acesso ao curso. As aulas e as atividades, elas ficam disponíveis até o dia 23 de dezembro. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato com a nossa equipe, tanto pelo e-mail do canal de dúvidas, quanto o WhatsApp, a gente está sempre online, principalmente em horário comercial, para respondê-los, certo? Javier, então, passo a palavra para você. Agradeço mais uma vez a participação. Se você quiser compartilhar a tela, fique à vontade. Conseguem ver minha tela? Bem. Início, agradecendo o convite da ICEM e da organização do evento para poder compartilhar nossa experiência latino-americana sobre o comércio ilícito de agrotóxicos, de produtos, como são chamados, pesticidas, plaguicidas, em diferentes lugares. Vou falar um pouco da origem do comércio legal, os meios de transporte. Eu trabalho como assessor legal em assuntos e consultor jurídico de CropLife América. Começo falando porque eu estou aqui trabalhando com propriedade intelectual e por isso comecei a trabalhar nessa área em particular, porque ao início pensávamos que era uma questão de produtos falsificados. Se o produto falsificado é alguém que copia ou tenta de fazer uma coisa parecida a um agrotóxico que normalmente, podemos dizer, é um remédio para plantas, um fungicida, um inseticida, um herbicida, um acaricida, na realidade, um container com uma etiqueta, um frasco que é utilizado nas fazendas para cuidar alguma doença das plantas. Esse tipo de alguém que copia essa questão de propriedade intelectual, especial do direito de marcas, o direito de marcas é uma ferramenta para o consumidor distinguir sempre o comércio de produtos semelhantes no qual ele confia. Mas, bom, nós percebemos que o problema vai além e ampliamos o foco de como nós vemos e falamos, por isso, desses produtos ilegais. Essa indústria é altamente regulada por ministérios de agricultura, de saúde, do ambiente e de exportações que tem um cadastro sanitário que autoridades de todos os países revisam sua qualidade e eficácia no campo e, portanto, qualquer produto que não tiver autorização para ser vendido no mercado é um produto ilegal. Então, na categoria mais ampla, produto ilegal, poderia ser o produto falso, mas produto falso vai além apenas de falsificações. É uma diferença que gostaríamos de ver para depois poder analisar as diferentes modalidades desse
drama e tem riscos potenciais, podem ser prejudiciais na saúde quando não sabemos que tem um produto, não sabemos que efeito terá na saúde das pessoas com o contato. Pode ser um agricultor que estiver aplicando, pode ser um consumidor de alimentos no qual caem resíduos, algum agrotóxico que está preparado para ser metabolizado na planta e eventualmente que não tem um risco aceitável para essa saúde do consumidor. Então, se colocamos materiais ali que não conhecemos, existe um risco. Portanto, pode ser perigoso para o meio ambiente. Agrotóxicos são desenhados para utilizar de acordo com a sua recomendação de etiquetas, como é diluído, como é feito antes ou depois da safra, ah, ah, em tantas doses. E se não sabemos o que se utiliza, não vamos ver qual vai ser o destino ambiental, se vai percolar no solo, no rio, se vai ser degradado, então também gera um produto para o ambiente. E pode ser tóxico para os cultivos, pode ter uma formulação mais forte que pode queimar o cultivo, pode não ser eficaz para curar alguma doença da planta, então a plaga continua a atingir a planta e o cultivo. Então, esse é um dos riscos que impõe esse tipo de produtos. Quando pensamos em um agrotóxico ilegal, e isso está muito próximo do meu coração, muito próximo do meu coração. Quando eu comecei meu projeto de perseguir produtos ilegais, 17 anos atrás, essa foi a primeira foto que chegou de pesquisas de Nicarágua de 2005. E a gente pensa, o que que isso é uma cozinha de um local humilde da fazenda, onde vem que tem alguns envases misturados. Nós podemos ver até um problema para a família se mistura numa cozinha onde se preparam alimentos, ali podem ter contaminantes, alimentos eram operações pequenas. Mas com o tempo percebemos que eram operações importantes, já temos visto alguma escala de alguma planta de produção, nós vemos que são usados mecanismos semelhantes ao narcotráfico, esses pipers que são sobrecarregados e colocados no ar. Isso não está desenhado assim, mas é sobrecarregar transportes aéreos, uma técnica do narcotráfico, se magnificar o seu retorno. Então, vemos que tem o crime organizado que utiliza as mesmas rotas, né? O narcotráfico também são muito espertos. Tem o uso de, por exemplo, uma ambulância na fronteira entre Brasil e Paraguai. A polícia não vai parar numa ambulância que, né, que levaria espaço porque acreditam que está passando com uma emergência e, na verdade, está levando produtos falsificados. Uma ambulância fake, né, ou roubada. Temos visto já caixões cheios de produtos ilícitos para a autoridade, pensando que era um comércio adaptado na fronteira entre Brasil e Paraguai. Na verdade, o que estavam era fazendo contrabando de produtos. Bom, um dos grandes desafios é quantificar, por definição, quantificar quantos porcentagens de produtos são ilegais é muito difícil porque igual que o narcotráfico, porque o criminoso não utiliza as fronteiras normais, não faz declarações de alfândega, não paga impostos, não deixa questões ali, não declara o valor de suas mercadorias e, portanto, fica muito difícil. Contanto, as Nações Unidas, na sua agência contra o crime organizado, uns 6 anos atrás, estimou que o 15% do mercado global de agrotóxicos, que era de comércio ilícito das minhas empresas de CropLife, que são os laboratórios que fazem pesquisas sobre agrotóxicos e tem uma captação de mercado aproximadamente de 55 bilhões de dólares, que seriam 8 bilhões de dólares em nível mundial, então, para o comércio ilegal. Isso mais ou menos para uma região e de acordo com a cultura da legalidade dos países. Mas essa pesquisa também reuniu quais eram as técnicas de comércio ilícito utilizado pelos criminosos no mundo, encontrou algumas tendências, por dizer assim. Bom, uma delas é que inicialmente
antes que as empresas e os países tivessem políticas para enfrentar o comércio legal, enviavam um produto era fabricado, era imitado com o conteúdo dentro do contenedor, do reservório ali, era ilícito e era enviado, acabado ao mercado final e começaram a acontecer operações nos mercados e nesse momento começaram a separar com umas sacolinhas pequenas com agrotóxicos que são enviadas por um lado, normalmente são remetidas como uma mercadoria diferente, por exemplo, X, ou algum tipo de solvente industrial, algum produto químico, uma coisa que não pareça de repente, detergente, shampoo, um creme, é químico, mas não agrotóxico. Além disso, papéis, são utilizadas soluções independentes como embalagem, ou UPS, DHL, são utilizadas, enganados, falam que é um tipo de produto e levam para uma planta mais próxima do mercado final, onde são repassadas. E aqui vemos as pilhas de contenedores onde vamos enviar os diferentes componentes do produto ilegal e depois se utilizam matérias-primas que são mais econômicas, às vezes são utilizadas em construção, se nesse momento são econômicas, como cimento, como tijolos, são picados com pó, com cal, qualquer insumo que tente de enganar a agricultura e que pense que é um agrotóxico. Eles mudam perguntas permanentes e são feitos cursos com a Organização Mundial de Alfândegas, Interpol. Vão ver que eles trabalham nesses mercados, não usam, utilizam, por exemplo, não fazem Xangai, São Paulo, o produto vai, volta, chega para Panamá, de Panamá vai para Mérida, de Mérida, Santos. Então, para desviar a atenção, quando são feitas as análises de risco nos portos. E aqui temos, então, um caso que utilizaram a via aérea para chegar até Assunção do Paraguai, era 1.650 quilos de produtos etiquetados como produtos de limpeza e, na verdade, eram agrotóxicos. Esse caso, enviamos uma carta à aerolínea que cuidava dessa rota comercial de Panamá para Assunção do Paraguai, porque os agrotóxicos têm certas especificidades de segurança e, de acordo com o produto, tem um flashpoint, um point que em certa temperatura pode pegar fogo ou ter outro risco, são produtos químicos, então é um produto que, imaginem também o calor que faz em Assunção no verão, e o calor dentro de um avião em Panamá, que também é bem quente, o avião trabalhando como um táxi poderia ter o seu conteúdo explodido. Portanto, enviamos uma carta à aerolínea convidando eles a fazer uma política de conferência para ver que a mercadoria consignada é o tipo efetivo de mercadoria que vai ser transportada para não pôr em risco os passageiros dessa aerolínea comercial. Então, os criminosos também aproveitam a falta de padronização de certos documentos de consignação no comércio exterior. Aqui temos uma tarefa mundial de padronizar documentos, podem ser utilizadas blockchains ou coisa mais simples como um QR. Mas hoje em dia essas padronizações não estão, então aqui vemos uma guia de produtos agrotóxicos que estão consignados como, então, assim tinha sido furtado na China e chegou até nossa região. Outra das coisas que fazem os comerciantes, esses produtos procuram um mercado onde tenham baixos riscos ou nem risco algum, onde tem baixas sanções econômicas ou penais, lá vão fazer essas usos e são flexíveis para identificar e adaptar rapidamente para esse tipo de países. É muito difícil nos seus códigos penais tenham um tipo penal que diga vai ser imposto uma pena de 5 a 10 anos de cadeia para quem
trabalhar com agrotóxicos ingressando no público, porque são um tipo novo, mas podem se procurar outro tipo de delitos, por exemplo, sonegação fiscal, falta de tributação, algum outro tipo de crimes, poderiam aplicar outras leis onde tem uma política, onde teria uma política penal efetiva, poderiam se afastar desse mercado, e isso chamaram as autoridades para pensarem. E os criminosos respondem a mudanças políticas em um país que essa é a segurança das suas fronteiras vão atacar, mudanças econômicas ou legislativas, vemos se muda a lei ou se tem uma lei particular, vão pensar em não fazer, aproveitam a questão das zonas francas, são leis que permitem a importação de matérias-primas para ter certo valor agregado importar, aproveita para importar e deixa essas matérias nesse mercado e assim tira na estabilidade o preço e potencial do crescimento, obviamente, vão procurar os mercados maiores que são mais procurados de agrotóxicos em América Latina, no Brasil. O Brasil é o mercado mais importante do mundo, a Argentina é um dos maiores, Colômbia e México são mercados importantes. Sem visto que toda a região latino-americana é o celeiro, né? E os legumes do mundo. Nós somos a região mais bem-sucedida do mundo agrícola e esse é um ativo da região como tal. Mas bem, o que está acontecendo na América Latina? Como eu falei, medir esse problema, porque é um crime e é difícil. Nossa organização, seus defendentes, nos seus atores legais, teve medições, temos um estudo recente que vão vir ao longo desse curso sobre agrotóxicos no Brasil, e estima o mercado de produtos em 25% desse mercado de produtos, eu digo que acho que deve ser mais ou menos 14 ou 12 bilhões de dólares. Estamos falando de bilhões de dólares. Uma pesquisa feita com o Instituto Boliviano de Comércio Exterior analisou um mercado capturado de cativo de 45 milhões de dólares de agrotóxicos falsos ou ilícitos iam apenas para a Bolívia, México. Fizemos também uma pesquisa, as métricas foram realizadas com as Nações Unidas que falavam que essas áreas que têm questões de legalidade muda um pouco a taxa, veja no México de 15 ou 20% do mercado, a sua proporção em bilhões de dólares, e tem outras pesquisas, como por exemplo, de comércio ilegal em plataformas eletrônicas na Colômbia, e outro no Paraguai, e assim por diante. Bom, mas para sair aqui do qualitativo, aproveitamos a pausa da pandemia e que os bons estávamos respeitando quarentenas, enquanto os ruins estavam fazendo crimes ilícitos, e fizemos uma pausa e fizemos um webinar em outubro 2021, aproveitando Zoom, as plataformas eletrônicas, e queríamos ver e sentir o que estava acontecendo na região, e esses resultados acho que são de interesse para esse curso. Fizemos uma pesquisa. Nós temos associações nacionais que fazem programas contra o comércio ilícito com diferentes matrizes. Alguns são mais de comunicação, outros de operações e um, um, tipos de cautações. Fizemos um trabalho para ver que temos apreensões e nós vimos os países que estavam na tela para ver qual que é o principal problema e coisas estamos utilizando para enfrentar e quais desafios, experiências têm sido extraídas da nossa experiência recente. E essas foram as conclusões às que chegamos. Como eu falei, as modalidades vão além da falsificação. Para copiar um produto original com direito de propriedade intelectual. Uma questão recorrente, por exemplo, com produtos e registros, simplesmente se procura um provedor, tem um produto,
e a outra é o produto que provavelmente é legítimo e pode ser diluído, passá-lo de, por exemplo, de um contenedor fazer o outro. Contrabando é outra modalidade que, por exemplo, é comprar produto onde se consiga um produto mais barato por impostos, por diferença cambiária, ter um país vizinho. O contrabando, como pode ser de cigarro, que é muito comum por diferença de impostos. E outra questão que o roubo nos faz pensar que estamos cobrindo com violência, vamos falar violência, roubo, foi identificada a mercadoria roubada. Então, sendo que tem inteligência, sendo que tem redes, não é um jogo de inocentes, roubei um caminhão de plaguicidas que vou levar, mas já sabem que tipo, qual que é o dado. Então, aqui isso nos dá um indicador de que muito provavelmente tenha o crime organizado dentro da ilegalidade de produtos agroquímicos. Nós encontramos catalisadores ou gatilhos, como eu falei, os criminosos têm no mercado, procuram mercados muito lucrativos. Isso faz pensar no Brasil, por exemplo, Colômbia, México e Argentina, mas seus países vizinhos, pode ser Guatemala com o México, Paraguai, Uruguai e Bolívia com a Argentina e Brasil, Equador e Venezuela com a Colômbia, são países onde esse triângulo produto se procura chegar nesse mercado maior. Agora, que nessa época é muito volátil econômica na região, vemos que tem se disparado os ciclos de câmbio praticamente em toda a região. Chile, que tem um tipo de câmbio muito estável, disparou. Colômbia mudou substancialmente. O real do Brasil tem aumentado. As diferenças diferenciais fazem o produto ser mais atrativo de ser vendido num país ou outro, ou comprar barato num país e levar para o país vizinho. Então, fazer inteligência a partir do diferencial cambiário é uma técnica recomendável para identificar rotas e tendências no comércio ilícito. Diferenças tributárias é outra questão, eu acho que já foi adaptado. Se um produto, por exemplo, no Peru, pagar o imposto valor agregado, um 19 ou um 20%, e no país vizinho não, naturalmente, apenas ao ingressar o país do país vizinho que faz o Equador para o Peru, já ganha um 20% do produto. Então, é feito e vira atraente. Então, diferenças tributárias, às vezes os agrotóxicos estão em cestas que não têm, porque são ferramentas de trabalho, né? Não estão livres de impostos. E num país se conseguem baratos, e no país baratos se colocam impostos, vai ser atraente comprar e contrabandar dos países vizinhos. Países com casos em processos de cadastro, onde custa muito chegar até o mercado, e Costa Rica é o caso mais icônico da região. Aqui nós temos 12 anos que não se registra um produto agrotóxico que chega ao mercado com diferentes problemas políticos, burocráticos e assim por diante. Os agricultores têm internet, fazem e sabem de produtos inovadores que chamam a atenção e a burocracia não permite aceder ao mercado. Então, o país vizinho podem ver, podem ser contrabandeado no seu país. E aqui temos um caso que trabalhamos de um produto com essas características, é um produto muito efetivo, mas que não foi possível cadastrar. Em Costa Rica, algum criminoso traz esse produto de Panamá e faz notas fiscais com o endereço em Panamá, Costa Rica, em dólares para Panamá, tem um telefone em Panamá e vende para outras partes o mesmo produto que não é legalmente vendido. A pressão sobre agrotóxicos
e pressões sociais, ambientais, de ONGs, de governos, de tirar produtos agrotóxicos do mercado, pois se não tiver um plano sobre como efetivamente tirar esse produto no mercado, a agricultura continuaria procurando. Então, certamente no produto de Brasília está, mas é um produto muito utilizado no mercado que se chama paraquat, um ingrediente ativo que está proibido no Brasil, no Peru e agora está sendo vendido no Chile. A autoridade retirou porque tinha uma preocupação com a toxicologia, o perfil ambiental do produto, e o que aconteceu? O que foi tirar o produto legal de companhias que respondiam, no caso de algum problema com o produto, e adequar para ilegalidade, e agora esse mercado foi capturado pela ilegalidade. Então, sempre que temos uma visão de mercado, alertamos que tenha muito cuidado que esse mercado não seja substituído com produtos legais. Mas eu não gosto de ficar no diagnóstico ou temos um diagnóstico do que aconteceu, como se resolve esse tipo de produtos, como vão de um país para o outro. Em geral, quando chega um país é porque chegaram triangulados de um país vizinho e assim. E posso dar alguns exemplos, mas nós gostamos de ver o que pode ser feito sobre isso. E sobre isso, a questão chegou ao OECD. A OECD, que é a Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento, são os países que têm aderido voluntariamente a ela. Sua recomendação não governa, não tem sistemas legislativos para os seus membros, mas emitem recomendações que podem ser adotadas pelos seus membros, ou além dos seus membros da OECD, para alcançar as suas recomendações. Então, a OECD recentemente trabalhou na região porque o país Costa Rica, Colômbia, a parte de México e Chile e Argentina e Brasil que estão muito envolvidos, as suas recomendações podem ser adotadas e qualquer país pode fazer. A questão do comércio ilícito de agrotóxicos, OECD, é que foi emitido no Guia de Melhores Práticas para o Comércio Ilegal. É uma espécie de complemento das Nações Unidas sobre isso. Portanto, a OCDE emitiu esse documento, podem procurar, pode ser compartilhado, onde aparecem 105 pontos de contato, recomendações para as autoridades para frear o comércio ilícito de agrotóxicos, dividido em 5 fases: manufatura e formulação, o seu comércio internacional, e quando chega nos mercados, outra para agricultores, para seu uso e a disposição final de envases que podem ser matéria-prima para produtos e para poder voltar no canal dos agrotóxicos. Não vou ficar aqui na manufatura, porque nossa região não é a mais importante sobre agrotóxicos. A fabricação dos agrotóxicos normalmente acontece na China, com uma grande capacidade industrial, Índia, a mesma coisa, Estados Unidos, Europa, mas África e América Latina e o Sudeste de Ásia não são grandes fabricantes de agrotóxicos, só têm capacidade de manufatura, mas são recomendações dadas pelas autoridades, algo que acontece em China e que nem sequer se sabe quantas plantas que fazem agrotóxicos tem, portanto, pensaram até fazer um inventário desse tipo de plantas para saber o que vendem, ver como se formulou o caso de alguma inspeção, auditoria que possa dar números de quantos produtos manufaturados em ao menos 5 anos. E bom, e se teve apreensões, algum tipo de procedimento, manter esses registros. É muito parecido na formulação. Nos agrotóxicos se tira um ingrediente ativo, que é o componente que cuida das plantas, mas se formula, ou seja, é diluído, por dizer assim, numa formulação até que chega ao mercado. E aqui tem agentes que fazem essa formulação um pouco mais próximos da região, portanto, igualmente se fazem essas recomendações com as autoridades, que saibam quantas empresas preparam fórmulas a partir dos insumos que vêm
grandes países manufaturadores de ingredientes ativos que tenham empresas e que tenha atrás a rastreabilidade de número de lotes nos frascos ou embalagens que vêm para o mercado. Não vou parar aqui, porque isso vem de grandes potências fabricantes e, e esse é o mercado final dos agrotóxicos. Importação é interessante para nossa região? Bom, eu suponho que se tivermos colegas de alfândega, terão visto algo parecido nas recomendações. Aqui são importadores, manter listas de quem são e podemos então ver as listas mais de alguma empresa infratora e, portanto, tomar mais cuidado quando tivermos a importação de algum criminoso isso aqui para ver que tipo de mercadoria, quando compartilhar protocolos de informação com autoridades portuárias e fazer a típica análise de risco. E quando tem um infrator, o típico alerta vermelho, sermos um pouco mais cautelosa e que seja alguém premial que incumbre a lei que possa agilizar as suas importações. E aí tem um pouco mais dessas análises de risco, tem que ter cuidado com empresas fantasma, que não tem um endereço físico, não se sabe onde estão, se tem más práticas, registram como shampoo, por exemplo, às vezes registram como outra coisa, detergente, precursor químico, e quando ou dizem que é um agroquímico não terminado, fazem passar como roupa ou outras coisas, e esses pesticidas, uma empresa séria não faz isso, esses procedimentos. E outra muito comum é declarar mercadorias em trânsito, dizer, olha, eu tô indo de Colón até Callao, mas eu só tô de trânsito nesse lugar com destino para o Chile, e na verdade o produto entra no Peru. Então, declaram em trânsito e magicamente o produto, ao invés de ir para um terceiro país, entra naquele mesmo mercado e aí cai numa lista vermelha. É uma empresa que tem que ficar de olho quando isso já é pego uma vez. Mais sigilo na inspeção, focar em documentos e dar o acompanhamento. Por exemplo, se aprender um produto, ver o que aconteceu, se termina sendo liberado, se retorna ao porto de origem, e ver para onde isso vai e uma destruição efetiva, assim como nos casos que tem redestino, também ter esse acompanhamento até lá. E com relação, bom, já vimos manufatura, formulação, comércio internacional, mas depois que o produto ingressou em um país, tem distribuidores que se encarregam, atacadistas ou varejistas, de chegar ele nos consumidores, nos produtores rurais. A autoridade nacional deveria auditar ou fiscalizar o comércio de agrotóxicos e, bem, tem uma lista de quem os distribuidores tem que ter requisitos de armazenagem, de segurança, ventilação, enfim, todos esses requisitos que um armazém de pesticidas devem ter, esses requisitos de segurança. Então, a autoridade nacional competente tem que ter um registro de todos os produtos registrados nos últimos 5 anos, quem importou, quem autorizou ter, que destino, verificar que efetivamente foram vendidos, para confirmar que, não sei, não foram reinvasados e se redestinou para um outro mercado. Isso se faz com faturas, notas fiscais, né? Ela é rainha da traçabilidade de qualquer indústria e, claro, fazem inspeções recorrentes, tanto de distribuidores como do tipo de produto que está sendo vendido. Ter em conta canais alternativos, por exemplo, os mercadinhos informais ou feiras agrícolas, são lugares onde é interessante ver que não haja nenhuma tentativa de vender produtos que não são legítimos. As vendas na internet agora estão muito na moda. A Amazon, por exemplo, recebeu uma pena milionária, uma multa por parte do governo dos Estados Unidos por servir para vendas de produtos agroquímicos ilegais e atualmente
Entendo que não permite a venda de produtos agroquímicos em geral, por conta de questões de registro e certos padrões de segurança para poder vender. Não é só dar clique, comprei na internet e chega pelo correio. Imagina um pesticida aí junto com um brinquedo de criança e que aí acontece um problema ali no transporte, que derrame o produto, contamine os produtos, certo? As empresas de transporte não têm os padrões de segurança de transporte necessários para manipular esse tipo de produto, então a Amazon preferiu nem trabalhar com esse tipo de produto, sem prejuízo de que aqui na região, por exemplo, o Mercado Livre, o site é uma empresa que inclusive já fez acordos com países e com governos de se o governo alerta eles de que tem gente ofertando produto ilegal na sua plataforma, eles então derrubam a oferta. Então, a fiscalização na internet é um lugar onde cada vez mais as pessoas tentam vender produtos ilegais e a vigilância é fundamental. Bem, que os registros de inspeções estejam vigentes, ter uma memória, né, de quem é o infrator, quem não é, e assim poder filtrar. A capacitação é muito importante. Distribuidores, agricultores, verificar que as embalagens sejam adequadas, que as etiquetas, se no Brasil se tem uma etiqueta em espanhol, por exemplo, é um produto que não foi autorizado para ser vendido no Brasil. Se na República Dominicana tem uma etiqueta em francês, é um indicativo de que esse produto entrou pelo Haiti na República Dominicana e vice-versa. Então são coisas muito básicas, até o idioma da etiqueta é importante. Falamos de canais de distribuição arriscados. Por exemplo, as vendas na porta da fazenda porteira, em geral, quem vende esse produto são os agroserviços, são lojas que vendem, por exemplo, ali na porteira das fazendas. Isso é alguém que provavelmente está levando o produto quente, como dizem, ou roubado, ou falsificado, etc. Os preços também são um indicador de suspeita. Se é um preço bom demais para ser verdade, tem que suspeitar os produtos. Historicamente, tem produtos, agora na época de inflação, um pouco mais alto, 5, 10% é a margem normal, mas um produto com 40% de desconto é um produto que alguma coisa está quente aí, e é um indicador de legalidade, certo? Outra coisa, a nota fiscal, a fatura, sempre enfatizar muito para o canal de distribuição e o consumidor final, o agricultor, que peça sua nota fiscal. É muito importante para a segurança e rastreabilidade na cadeia. Bem, inspeções no campo, se tem alguma alerta de um produto que não funcionou, isso é importante porque é outro indicador por exemplo, aí vai se devolvendo na cadeia, vai indo atrás na cadeia vendo, como é que foi importado, como é que foi contrabandeado, e aí poderia encontrar isso pode causar que o produto não funcione. Programa de fiscalização de resíduos são importantes também, tem resíduos nos alimentos que saem do normal, o resíduo de pólvora no alface, por exemplo, para ter um traço de cobre, por exemplo, num alface, quer dizer que tem alguém vendendo produto ilegal nessa cadeia. E esse é muito importante, que nós temos um programa que chama Campo Limpo, que é de disposição de embalagens para que não contamine o meio ambiente e ajuda também a que essas embalagens não sejam utilizadas para reuso. Então, você tem centros de armazenamento autorizados para recuperar essas embalagens, recomenda a tríplice lavagem com alguma técnica onde você treina um agricultor para diluir as últimas substâncias que ainda tenham ali no garrafão e perfurar o fundo, e depois que ele está perfurado já não pode usar mais, então você evita qualquer tentação de voltar a utilizar com algum produto ilegal. Então, isso tira essa embalagem do canal e ajuda a ter um canal limpo. Bem, eu falei muito. Talvez o mais importante para mim será o diálogo, perguntas e respostas. Nossa organização tem uns podcasts, tem material que vocês podem baixar para ler,
para divulgar, nós convidamos vocês a fazer isso. Como comentei, tem um curso online, se quiserem fazer o curso online para refrescar conhecimentos, aprofundar alguma coisa, fazer isso com mais calma, sem nenhum problema eu acho que esses slides vão estar disponíveis para vocês consultarem e eu suponho que também vão me deixar em contato com os senhores caso queiram conversar, se aprofundar mais e lembrar as nossas mensagens-chave. O comércio ilegal de pesticidas atenta contra os agricultores, contra o bem-estar de todos. Se não cura a praga e não salva a sua plantação, causa problema na sua renda, também afeta a saúde do próprio agricultor, que pode ser mais tóxico, um produto desconhecido, causa danos ao ambiente, não sabemos como esse produto vai reagir no ambiente, pode ser um produto nocivo, um produto ilegal. Os produtos legais são testados por cientistas em laboratórios e os que não são podem afetar também os cultivos. Essa é a nossa campanha, os convidamos a se juntar à campanha. Diamante, ouro e preto, diga não aos pesticidas ilegais. E com isso, me despeço e deixo de compartilhar a tela. Imagino que agora abriremos um diálogo de perguntas e respostas na modalidade que vocês prefiram. Não sei se eles podem abrir também o microfone e falar ou se vai ser pelo chat. Fico à disposição de todos. Obrigada, Javier, pela apresentação, muito interessante. E a gente tem algumas perguntas, você quer que eu leia todas elas e você responde, ou você quer que eu vá lendo uma por uma e você vai respondendo? Como você prefere fazer? Bom, vamos uma por uma, acho que é mais fácil. Tá bom. Então, a primeira pergunta do Rogério fala que aqui no Brasil, o programa Globo Rural, exibido no último domingo, produtores agrícolas reclamaram do aumento dos agroquímicos e um dos fatores que levou foi a guerra da invasão na Ucrânia pela Rússia. Eles são grandes produtores de agrotóxicos, não são os únicos. Existe também a China, os Estados Unidos, Canadá e a Índia, que apareceram no mercado como importantes fabricantes nos últimos anos. E aí ele quer saber qual é a participação deles no mercado atual. Acredito eu que é a Rússia e a Ucrânia. Bom, tem uma questão, às vezes se coloca na mesma cesta, no mesmo saco, insumos agrícolas, na mesma sacola, no mesmo saco, se mistura fertilizantes e fitossanitários. E são diferentes. O fertilizante é uma vitamina da planta para que cresça mais forte, e os fitossanitários controlam as pragas. Entretanto, é uma realidade que esta região, Rússia e Ucrânia e Bielorrússia, Belarus, definitivamente o gás natural é um insumo, um precursor fundamental para os fertilizantes. Então, nos fertilizantes deve ter em algum momento da cadeia, além da crise de containers que afetou todo o encadeamento geral, de agroquímicos, sim, também é precursor o gás e as grandes plantas na Europa que formulam os agroquímicos utilizam energia, isso é um efeito, digamos, indireto, o gás natural, o carvão como energia para fazer os agroquímicos. Então, sim, deve ter um impacto em fitossanitários e se o preço se eleva e é parte dessa inflação que adoece todo mundo e quase todos os setores, quase não tem setores no mundo inteiro que não foram afetados. Certo. A segunda pergunta é do Jorge, e ele fala que se você considera a formação das forças de segurança e a alfândega estão de acordo com os problemas regionais. Um pouco mais simples. Talvez mais simples ou mais complexa, mais ampla, não sei. Vamos ver. Eu participei em muitos eventos com a OMA, Organização Mundial de Alfândegas, e há certos que aceitam que é um problema, sim, aceitam, querem colaborar, querem fazer, mas tem um grande trabalho, eu acredito que de comunicação, de burocracia, de estrutura, tudo isso, fazer mapas de calor, identificar rotas que se comuniquem,
Isso no mundo ideal, teríamos mais disso. Não é um problema de falta de vontade, senão um problema de conscientização e recursos. E, bem, a outra é que as autoridades alfandegárias e migratórias, seu trabalho é agilizar o comércio, certo? Verificar uma mercadoria que paga impostos, armazenar rapidamente, e os malfeitores estão colocando essa carga adicional, que é verificar se a mercadoria é legal e legítima. Perfeito. A terceira pergunta, ela vem do Maciel, e ele pergunta se já foi feita alguma campanha de orientação junto aos agricultores para que eles consigam identificar a legalidade dos insumos. Sim, tem um slide. Se vão no nosso site que está no slide, e é uma pena, tinha um slide com uma colagem que essa campanha Ouro Diamante deu volta ao mundo, e nós fizemos todo tipo de campanha em países, pagamos outdoors, colocamos propaganda no rádio, jornais agrícolas, TV Globo no Brasil, está por aí o ABC Paraguai, a imprensa especializada. Nós fizemos muitíssimo, mas nunca é suficiente. E isso é chave. A comunicação é chave nesse problema, e gerar uma cultura da legalidade é chave. Portanto, nós já fizemos, nunca vai ser suficiente, sempre vamos ter que fazer mais. Perfeito. Tem mais uma pergunta, e aí está falando sobre o transporte dos produtos agroquímicos legais. É em veículos especiais ou pode ser em qualquer veículo? Bem, eu formulo ao contrário a pergunta. Tem umas guias de transporte de agroquímicos e, por exemplo, tem que ter certa temperatura de acordo com qual tipo de produto, ter ventilação, no caso, digamos, de que haja vapores tóxicos para algum operador que esteja por perto, pode acontecer algo ruim. Então, o transporte legal tem especificações e guias e diretrizes. Já o ilegal, que não se importa com a segurança, nem de ninguém, incluso a própria não importa, utiliza o que seja, ele quer reduzir custos ao máximo para maximizar o lucro. Se viram em ambulâncias roubadas, em monomotores roubados, em caixões. Então, o ilegal, ele leva de qualquer jeito. Agora, em algumas últimas operações, é tão marginalizado que o produto que entrava do Paraguai para o Brasil era levado em carros de luxo, Range Rovers e carros de luxo, porque você pensa, tá num caminhãozinho, uma caminhonetinha, uma saveirinha toda quebrada. Não, vai num carro de luxo justamente para despistar as autoridades, que quem vai pensar que aí tem produtos ilegais. Então, utilizam todo tipo de mecanismo para enganar as autoridades. Esses carros de luxo nós conseguimos identificar com inteligência, já sabíamos que esse era o modus operandi. Esse, inclusive, eu vi os vídeos, era coisa de ficção científica, 007, eles tinham uma, uns consoles ocultos no painel, assim, de onde eles tiravam coisas especiais que jogavam fumaça para despistar as autoridades, coisa de filme. E você fica surpreso com a sofisticação que tem esses malfeitores e muito dinheiro que retorna e permite que eles invistam para distrair as autoridades. Perfeito. A pergunta depois é do Guilherme, e ele quer saber qual é a possibilidade de se implementar um programa de checagem de lote para ajudar na fiscalização, levando em conta que essa checagem seria de lotes enviados e produzidos em toda a América Latina. Na América Latina inteira, a padronização é um desafio
que as alfândegas seria um mundo ideal, né? Agora as empresas fazem entre eles que eles usam essas pistolas de código QR, nesses leitores de código de barra, tipo supermercado. Então, um caminhão grande, você tem ali a rastreabilidade das caixas, do pallet, e depois até a garrafa de 1 litro, e você consegue fazer uma rastreabilidade dentro desse lote. E as empresas estabelecem seus próprios programas e compartilham com autoridades. Seria, digamos, isso é o que nós chamamos do mundo ideal, teríamos um sistema de rastreabilidade da fábrica até o campo, e a disposição, descarte também da embalagem. O ideal é que pudéssemos rastrear essa embalagem para ver que foi destruída, inclusive, até o final, para erradicar o comércio ilegal de agroquímicos. Seria o ideal. Legal. Depois, o Jamie gostaria de saber se vocês têm alguma matriz de controle e procedimento para poder socializar no grupo, acho que seria compartilhar, para começar uma coleta de informações sobre o problema. Acredito que seja para alguma pesquisa. Bem, se a pesquisa, nós temos a matriz de diferentes empresas se colocam de acordo com as autoridades e fazem treinamentos para o seu produto em particular, para dar inteligência para as autoridades, e são eles que fazem essas investigações. Vamos ver. Não fazemos investigações, pesquisas gerais do setor, como por grêmios, por setor, e que normalmente é cada empresa por um assunto, e caso se encontre um produto ilegal, é necessário capacidade jurídica para fazer as denúncias, e, em geral, tem um requisito de um interesse comercial. E aí, muitas vezes, a indústria não tem esse interesse comercial. Então, muitas vezes, as empresas individuais, é necessário que elas façam essa investigação, porque eles vão ter que apresentar suas denúncias. Então, nós deixamos esse espaço para eles, para que tenham um diálogo direto com as autoridades. Legal. A gente tem mais uma pergunta do Guilhermo, que ele fala que nos últimos tempos diversos procedimentos foram realizados em missões na Argentina, às margens do rio Uruguai, onde foi apreendida uma quantidade significativa de agroquímicos para exportação ilegal para o Brasil, e em muitos casos o conhecido Paraquat. Em relação a isso, haverá alguma forma de coordenar as tarefas em conjunto para realizar um controle mais eficiente em ambas as margens? Acredito que eu tenha falado certo. Sim, sim. Ia mencionar a questão do Paraquat, e a gente via isso chegando. Desde que se proibiu o Paraquat no Brasil, o que isso fez é que os vizinhos imediatamente, não vizinhos como política país, um estado vizinho, mas alguns malfeitores nos países vizinhos usaram este vazio de mercado para suprir, certo? E aí a mensagem, as melhores práticas, a lição aprendida é que quando você tira um produto do mercado, você tem que redobrar os esforços para prevenir que esse mercado seja suprido por um período suficientemente longo para esgotar os inventários e fazer divulgação de que aquele produto já não é autorizado. E, bem, comunicação entre as autoridades é fundamental. Às vezes, faz uns anos, nós tivemos um programa muito exitoso com um produto que chama Mamectina, que no Brasil foi proibido e depois se fez uma autorização de emergência, mas com uma dose muito baixa, uma concentração muito baixa, né? E aí o que resulta é que o produto estava registrado no Paraguai, mas com uma concentração mais alta. Então era muito fácil identificar que o produto vinha do Paraguai. Agora, tivemos uma experiência exitosa porque custou muito dinheiro, mas dissemos quanta imametina se ocupa para um ano de safra no Paraguai? 1.000 litros. Então, resulta que eles importavam 5.000 litros. Então, com as autoridades, com polícia, alfândega, começamos a trabalhar no Paraguai. Escuta, verifiquem
o seu país precisa de 1.000 litros e está importando 5.000, verifica para onde está indo esses 4.000. E aí tivemos um diálogo com as autoridades do Brasil, então um projeto assim seria muito interessante para frear esse tema do paraquat, porque alguém está se aproveitando desse vazio de mercado que atualmente existe no Brasil com uma proibição mal gerida, não vou dizer que tem má fé, senão que não se tomaram as previsões adequadas para tirar esse produto efetivamente do mercado e não deixar o mercado para os malfeitores. Muito bem. Depois a gente tem uma pergunta do Luiz, que ele fala que ele gosta bastante do Smart Packing, solução de controle de embalagem, lotes e etiquetas. Ele gostaria de saber se o professor acha que já está sendo usado também para agrotóxicos, que eles usam bastante em eletrônicos, exemplo, Flex e HP. Não conheço, mas não descarto, porque a ideia é justamente não reinventar a roda, e se tem algo efetivo em outro setor, pois bem-vindo adotar as melhores práticas. José, ou você, ele quer saber em toda a América Latina quais são os países que mais têm problemas com os agroquímicos ilegais. Olha, definitivamente, nessa fotografia que tomamos, Brasil, por ser o maior mercado do mundo e por, digamos, o real, quando era uma moeda mais forte, era muito atrativo. Então, o Brasil é um país muito afetado. A Argentina também, por escala, simplesmente escala de mercado. Colômbia é um país que tem um problema muito de contrabando que vem da Venezuela, pela situação econômica da Venezuela, e aí tem uma economia de troca, então tem agroquímico por gasolina, então aí na fronteira com a Venezuela, aí tem também, e o México, que é um país, o México está tomado por violência, pela questão do narcotráfico, cartéis, então os agroquímicos são uma forma de lavar dinheiro. Então, se você faz dinheiro no narcotráfico e rouba ou faz agroquímicos falsos e já vende e consegue lavar dinheiro dessa maneira. Então, o México é um país onde, sobretudo, roubo. E o México tem muita violência. Então, esses são os mercados. Mas o que eu digo, todos os países têm um problema. Temos que escolher, digamos, nossas batalhas, os recursos são limitados, então escolhemos os países, os mercados que são maiores, por exemplo, mas todos os países vão ter problema em alguma medida. Muito bem. O Geraldo, ele pergunta se não seria importante elaborar uma lei classificando essas operações como crime hediondo. Tem um projeto de lei. Essa é uma grande batalha ideológica, doutrinária que temos como setor. Eu tive essa discussão já em vários fóruns. Como não há um tipo penal, como não tem penas, ou então as penas não são realmente não são fortes o suficiente, é uma multa, $1.000, $2.000, e essas pessoas vendem milhões de dólares, pagam. Não tem problema. Mas uma das penas muito interessante seria fazê-los responsáveis pelo pagamento de estocagem e destruição da mercadoria apreendida, porque o que acontece, você apreende um container e deixa esse problema lá para a polícia ou para a alfândega, nos seus pátios fica cheio de caixas de pesticidas, é caro destruir esses produtos, e eles voltam de novo para o canal e continuam delinquindo. Temos um programa muito exitoso no Brasil, e se vocês abrem na imprensa especializada no Brasil, de polícia rodoviária, tem apreensões todos os dias, todos os meses, em toneladas. E essa é outra questão. Nós tínhamos, alguma vez fizemos a estatística, não lembro bem o número, então não tomem com exatidão, mas 100 apreensões e 100 prisões, tínhamos 2 condenações depois de 8 anos. Então, no Congresso brasileiro tem um projeto de lei de crime hediondo, de crime
digamos, um delito muito grave, o qual não permite fiança para sair, então esses agravantes penais seriam interessantes para que o delinquente não encontre essa facilidade de fazer esse comércio ilegal. Isso é uma boa solução. Se viram no mapa, eu mostrei, um dos catalisadores é justamente penas inofensivas, fazem com que seja muito atrativo incorrer nesse tipo de delito. Legal. O Thiago, ele fala que as empresas poderiam fornecer o Sistar para as polícias, se seria uma alternativa interessante para quem está na ponta da linha, que gostaria de saber o que o senhor acha. Não conheço o Citrar, talvez se vocês me explicam. Ele enviou um link aqui no chat, Javier, se você quiser depois olhar, eu acho que é um sistema nacional. Ok. Depois eu posso compartilhar. E a pergunta do Luiz é se existem casos que foram determinados por outros métodos, como, por exemplo, por cães, e como medicamentos podem ser transportados através de insumos agrícolas, se os cães detectam. Então, são duas perguntas diferentes. Em pesticidas é difícil pela natureza dos produtos tóxicos. Então, treinar um cachorro para que esteja inalando um produto muito tóxico, bom, isso seria detrimental para a saúde dele. Nós utilizamos outros, tem uns testes como de gravidez, parecido com de gravidez, igual esses de Covid, que você passa o cotonete, tem certos kits que são tipo um pequeno papel que é colocado no embalagem e poder distinguir se o produto é legítimo ou não. É mais utilizado esse tipo de técnicas. As tampas têm um sistema também, tem códigos e coisas assim, GPS, então utilizam coisas técnicas porque precisamente os agroquímicos têm que reduzir a exposição farmacêutico. Medicina que está desenhada para contato com o corpo, para a menor exposição possível. Então, tinha alguma rastreabilidade. Legal. A última pergunta que a gente tem, Javier, é do Sargento Bittencourt, e ele queria saber qual a possibilidade de todo produtor com área de plantio apresentar todos os anos uma quantidade específica de produtos utilizados, para ele ter um controle dos produtos e tentar diminuir os produtos ilegais. Se isso é uma ideia. É uma ideia muito boa e estava ali nas guias da OECD. De fato, é um requerimento que os produtores tenham na parte do produto utilizado, isso para controlar o comércio ilegal, mas também, por exemplo, a resistência das pragas. Ou se tiver, por exemplo, 100 hectares e ver que está aumentando o volume de uso de agrotóxicos, pode estar gerando resistência. E agora estamos muito cientes de medicamentos depois da pandemia. É uma resistência para os antibióticos. A ideia é que nós, como rebanho, não fizermos. E você é a mesma coisa, as pragas desenvolvem resistências e cada vez utilizamos mais agrotóxicos, estamos gerando uma resistência globalizada para certa cura. Então, a questão que o agricultor começar a ter um sistema com tabela, inventários e tal, e tenha bem entrasado, tem muitos objetivos, é uma prática muito sadia, na verdade. Ótimo. Então, acho que a gente encerra por aqui, não temos mais nenhuma pergunta no chat. E queria agradecer, Javier, mais uma vez a participação, foi muito interessante, sempre muito legal te ouvir falar. Agradecer a presença de todos aqui com a gente hoje. Lembrá-los que as inscrições do curso de policiamento ostensivo vão até o dia 18 e que para acessar os materiais precisa primeiro anexar um documento de identificação, RG, CNH ou a carteira de trabalho. E ficamos à disposição no canal de dúvidas ou no WhatsApp se alguém tiver algum problema.
A gente deseja uma ótima noite a todos, agradece mais uma vez o Javier e nos vemos no próximo seminário na semana que vem.